Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Eu quero ler os 3 primeiros versículos. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fomega. Em verdade, produzirá o juízo. Diga comigo, Deus é o que me resgata com mãos fortes. Diga mais uma vez, Deus é o que me resgata com mãos fortes. São 10:09. Glória ao nome do Senhor. Vamos trazer uma palavra para abençoar a vida de vocês, de maneira sintética. Meu Deus! Tem fogo aí, Juliano? Isso aí, anime-se. Irmãos, essa palavra, ela tem uma nuance profética. Porque essa palavra, ela fala de um servo escolhido. Só que essa palavra, ela fala de um rei chamado Ciro. Deus levantou um profeta para falar que Deus levantaria um homem chamado Ciro. E ele seria instrumento de libertação na vida do povo de Deus. Só que Deus, Jorge, falou do nascimento de Ciro 200 anos antes dele aparecer no cenário persa. Porque quem foi Ciro? Um rei persa. Então, 200 anos antes dele assumir essa posição, ou seja, seus pais não eram nascidos, Deus já falou que nasceria um homem, o nome dele seria Ciro, e Deus iria usá-lo para ser instrumento de resgate na vida do seu povo. Só que essa palavra, ela não fala apenas de Ciro, ela também fala de Jesus Cristo. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus narra o nascimento de Jesus. A Bíblia, ela levou cerca de aproximadamente 1.600 anos para ser organizada. Mas nós sabemos que muitos séculos, muitas décadas antes de Jesus vir a nascer, Deus já falava dele no princípio de todas as coisas. Diz a Bíblia, no livro de Gênesis, que a palavra diz que nasceria da mulher Alexandre Borges. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Isso aí. Aleluia, Deus falou que nasceria da mulher, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, quem seria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Glauciane? Jesus Cristo de Nazaré. Então, muito tempo antes de Jesus nascer, Deus já falava dele. Muito antes de Ciro nascer, Deus já falava dele. Pastor, o que você quer me fazer entender através dessa introdução? Que às vezes nós caminhamos e caminharemos por trevas na nossa vida. Porque quando a Bíblia fala, Hugo, de trevas, a Bíblia não está falando apenas de capeta, demônio, voodoo, bruxaria. Mas quando a Bíblia fala de trevas, a Bíblia fala de dias difíceis. Então nós sabemos que quando nós estamos vivendo dias maus, dias de trevas, qual é a percepção que a gente tem? Que a gente vai morrer naquilo. Isso é tão real que o Senhor usou profetas como Isaías, que Deus permitiu a profecia de Isaías
foi muito impactante. Mas um rei chamado Manassés se levantou contra a vida de Isaías e ele cerrou Isaías ao meio. O que eu quero fazer você entender, meu irmão? Que homens da Bíblia que honraram a Deus também passaram por dias de trevas, mas o Senhor diz: olha, eu vou enviar o Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, e ele vai remover esse fardo e esse jugo que é pesado, e ele vai trazer a presença do Espírito Santo para refrigerar vossas vidas em meio aos dias de trevas. Mas às vezes nós pensamos que porque Deus nos ama, Deus não vai permitir que passemos por dias de trevas. Nos dias de Jeremias, quando Deus usa Jeremias para falar, os dias de trevas vão chegar. Os dias difíceis vão chegar. Pastor, porque muitas das vezes o Senhor fala de dias de trevas e de dias difíceis, porque muitas das vezes Deus vai nos usar para a gente trazer esperança para pessoas em cima do que a gente está vivendo. Entendeu, meu irmão? Então, às vezes, Deus vai permitir que o pastor viva o amargar dos dias de trevas, para poder em Deus vencer os dias de trevas e encorajar você. Quem está me entendendo, levanta a mão para o alto, para eu saber que eu não estou sozinho no culto. Abre essa boca e dá uma rajada de glória aí, meu irmão. Dá uma rajada de glória. Porque, meu irmão, você que torce por um time, que nem os botafoguenses, né? Estão vivendo uma fase legal. E quando você está lá, botafoguense, assistindo o teu time, superando os prognósticos, você fica com cara de paisagem assistindo o jogo? A pastora está aqui, botafoguense, duvido. Fica gritando, vai, A pastora faz isso? Faz. Eu fico só lá olhando. Então, meu irmão, não faça cara de paisagem. Abre a sua boca e dá um glória, meu irmão. Bendito seja o Rei da Glória. Aí Jeremias disse, olha, os dias de treva, os dias difíceis vão chegar. Mas o povo não acreditou. Mas os dias difíceis chegaram. E quando os dias difíceis chegaram, eles procuraram a Jeremias. Jeremias, faz alguma coisa para que esse quadro seja revertido. Aí o que Jeremias disse? Nada mais poderá ser feito. Agora nós precisamos orar, nós precisamos botar a boca no pó, nós precisamos manter-se esperançoso, porque o mesmo Deus que nos colocou nessa prova é o mesmo Deus que vai nos tirar dela. Quando a palavra diz que Deus abre a ferida e Deus fecha a ferida, quando a palavra diz que Deus cria o mal, não está dizendo, meu irmão, que Deus é perverso. O que ele está querendo dizer é que ele detém o controle sobre todas as coisas. Então, até quando uma ferida é aberta, Deus sabe porque ele permitiu, Maiara, que essa ferida fosse aberta. E Deus tem um propósito nisso. E qual é o propósito? Nos fazer entender que Ele é o Deus que pode nos resgatar com mãos fortes dessa situação difícil. Eu quero que você entenda que existe o manifestar da grandeza de Deus na criação.
Deus não permitiu que você viesse ao mundo por obra do acaso. Existe uma grandeza dele se manifestando na sua criação. Ai, pastor, eu queria ter nascido branco e não preto. Eu queria ter nascido com uma voz mais aguda e não grave. Não, pastor, eu queria ter tido cabelo liso e não cabelo duro. Não, pastor, eu queria ter nascido com QI a mais e não com QI a menos. Eu quero que você entenda, a grandeza de Deus na criação se manifestou sobre a tua vida. E Deus te ama nesse formato. Ah, pastor, o Senhor me ama nesse formato? Já me falaram que eu estou barrigudinho. Já me falaram que eu estou meio buchimento. Já me falaram, aleluia, isso e aquilo. Meu irmão, sempre vai ter alguém para emitir um parecer, que às vezes vai te colocar para cima e às vezes vai te colocar para baixo. Mas não se preocupe com nada disso. Ainda que muitos deem uma importância demasiada, eu quero que você entenda, o Senhor te ama do jeito que você é. Quem está comigo, diga graças a Deus. Ai, pastor, eu queria ser aquele vaso do movimento, vaso do reteté, onde eu estava pregando numa igreja, louvado seja o nome do Senhor, lá para aquelas bandas de Nova Iguaçu. Aí uma jovem missionária pegou o microfone, baixinha, magrinha, de óculos, uma preta, esses cabelos, glória ao nome do Senhor, sou preto também. Irmão, ela pegou o microfone, começou a cantar. Deus derramou uma glória na igreja, ela cantando, ela entregou o microfone. Ela saiu rodando, ela entregou o microfone, desceu do púlpito, Jorge. E ela começou a rodar no poder. Aí, Jesus, é maneiro isso. Aleluia! Mas eu não consigo me ver fazendo isso, Patrícia. E ela lá rodando, e pá. Eu me disse, essa mulher não ficar tonto, não, eu já tinha caído no chão. Meu irmão, Deus criou ela daquele jeito. Então existe uma grandeza de Deus na criação. Então pare de ficar tornando mais densa, mais nebulosa, mais tempestuosa a tua vida. Existe uma grandeza de Deus se manifestando na tua criação. Deus, Ele te ama. E você precisa ter essa certeza, porque quando você sabe que Deus ama você, Ele vai fazer com que o seu coração seja blindado e seja protegido. Outra coisa que você precisa entender, existe uma graça de Deus na obra da salvação, ou seja, Deus, Ele não te salvou porque não tinha outro e você virou uma bucha. Deus não escolheu Ciro porque não havia um outro a ser escolhido. Deus separou Ciro exatamente para viver o que ele estava vivendo. Os irmãos sabem que, louvado seja o nome do Senhor, hoje o nosso irmão, que também faz parte do Ministério de Louvor e é um dos guitarristas oficiais aqui da igreja, que é o nosso irmão Emerson, ele não pôde estar na igreja por motivo de trabalho. Glória ao nome do Senhor. E eu estou bem rouco, né? Glória ao nome do Senhor. Nossa diaconisa Suzana também não pôde estar aqui mais cedo. Nossa irmã Josi está com a mamãe doente, e ela teve que dar uma assistência. Doente não, está numa situação lá mais delicada de saúde, e ela está sobre alerta. Aleluia. Ela disse, pastor, o senhor tem como me liberar? Aí eu falei para Jesus enquanto eu estava tomando banho. Jesus, eu estou rouco. Vai ser a capela. Tu sabe que eu adoro um instrumento, Jesus. Mas melhor do que instrumento é a presença. Quem está comigo, diga graças a Deus. E eu já vim com o meu emocional e o meu espírito preparado para a gente fazer o culto à capela. Aí quando o Rafael chegou ali, ele falou, cara, Deus te ama muito, hein, pai? Não estava certo de eu chegar aqui no culto, mas eu consegui sair a tempo
para estar aqui no culto. E é bom que eu vou poder ajudar. Aleluia, tocando. Glória ao nome do Senhor. Existe uma graça de Deus na obra da salvação. O que eu estou querendo fazer você entender, meu irmão? Você pode pensar que é a obra é do acaso, mas existe uma orquestra do céu tocando uma música para embalar a tua vida. Existe uma orquestra do céu tocando uma música para embalar a tua vida. Pastor, o que isso significa? O senhor está falando de música? Não, eu estou falando mais que isso. Eu estou falando dos planos de Deus para a sua vida, que são mais altos que você. São mais altos que os seus. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que esse povo viveu as trevas, esse povo entrou no caos. E diz a palavra que os anos se passaram. Durante esse longo período de trevas, muitos quebraram a aliança com o Senhor, casando com mulheres pagãs. Outros desistiram da fé e morreram em combates, e poucos foram os que perseveraram para chegar do outro lado para cantar o hino da vitória. Existe uma grandeza de Deus na obra da salvação. Mas, pastor, hoje, conhecendo o Evangelho como eu conheço, pastor, eu queria tanto ter me convertido antes. Eu queria tanto ter podido nascer num berço evangélico. Eu também queria ter tido essa experiência. Mas à medida que eu fui amadurecendo e conhecendo a visão de Deus para a minha vida, eu entendi que Deus me converteu na hora certa. Então existe uma graça de Deus na obra da salvação para fazer você entender que você está no tempo que Deus estabeleceu para a tua vida. Agora, nesse tempo que Deus estabeleceu para a tua vida, você está diante da oportunidade para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz em mim o que tu queres, ou então dizer: eu não quero me comprometer. Porque quando Neemias estava servindo o rei como copeiro, e os seus irmãos disseram para ele: Neemias, a cidade de Jerusalém está devastada, os muros estão todos eles destruídos, consequentemente as 12 portas de Jerusalém foram devastadas. E o que Neemias poderia fazer? Eu tenho muito problema já na minha vida, eu não quero me haver com isso. Foi isso que Neemias fez? Não, ele entendeu que se Deus permitiu que ele vivesse aquele momento, chegasse até ele aquela informação, ele entendeu que Deus estava querendo usar ele naquele cenário. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus quer te usar muito além neste ministério e no seu trabalho. Como Narabarácia, Neemias estava jejuando, Neemias estava orando e o seu semblante meio abatido. Mas mesmo com o seu semblante abatido, entregando um serviço de excelência. E o rei pergunta para Neemias: o que está acontecendo? E ele descreve o que está acontecendo. O rei viu graça em Neemias e o rei disse: eu te libero para esse grande empreendimento, eu libero pessoas para trabalhar com você e eu libero recursos. Ou seja, a graça de Deus alcançou Neemias, porque ele se abriu para viver o que Deus tinha para ele. Outra coisa que eu quero que você entenda, pautado nessa palavra: a glória de Deus
na obra da restauração. A glória de Deus se manifesta na obra da restauração. A grandeza se manifesta na criação, a graça se manifesta na salvação e a glória se manifesta na obra da restauração. Sabe por quê? Jerusalém estava edificada, o templo suntuoso e o povo caminhando debaixo de orgulho e debaixo de idolatria, debaixo de assassinato, debaixo de indiferença espiritual. Deus chama a atenção deles e eles ignoram. Deus chama a atenção deles e eles ignoram. E aí o que Deus faz? Deus decide tocar naquilo que era muito importante. Aonde o Senhor decidiu tocar? Na cidade do grande rei, Jerusalém. E Deus decide destruir o templo. A cidade estava devastada. O escritor do livro de Miqueias diz que a cidade estava como um terreno baldio. Quando você pensa num terreno baldio, você pensa num terreno cheio de mato, cheio de lixo e abandonado. Miqueias disse: a cidade ficará como um terreno cheio de mato, abandonado. Mas a seu tempo, eu vou restaurar essa cidade. O versículo 3 diz: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Você já viu como é que a cana, ela é frágil? Você consegue quebrar a cana com a mão. Então a cana é frágil. Sabe o que é o pavio que fumega? Vamos pensar numa vela. O pavio que fumega não é aquela vela acesa. Já viu que tem algumas velas que parece que aquele barbante, ou sei lá o nome daquilo, é mais comprido? E quando você acende, fica um fogo maior. Amém, gente? Mas já viu aquelas velas que parece que o treco vem pequenininho? E quando você acende, ela apaga facilmente? Sabe o que é o pavio que fumega? É aquele pavio que está quase se apagando. O pavio que fumega é aquele pavio que está quase se apagando. Já viu quando a gente vivencia aquela experiência em casa que o gás está acabando? E que o fogo começa a apagar e de repente você está numa pindaíba, num Deus me livre, tu ora pelo botijão, vira o botijão, louvado seja Deus, para fazer. Eu nem sei se isso dá certo. Todo mundo já viu essa experiência. Eu já. Você é chique, de repente não viveu. E você já viu que aquele fogo, quando ele está já diminuindo, ele começa até a sujar a panela, né? E ele fica fraquinho. Então, um pavio que fumega é aquela faísca de fogo que está quase se apagando. Aí Deus diz: essa cana trilhada, que já foi moída, esse pavio que fumega, que está quase se apagando, ele não se apagará. Ele não se apagará. De repente você está aí, meu irmão, como uma cana meio que moída. Você está aí como um pavio que fumega, quase se apagando. Aí Deus libera uma palavra: eu vou te resgatar com mãos fortes e a minha glória vai te impactar. E você experimentará de uma restauração. E o que é a restauração? É Deus te reerguer novamente. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus vai te reerguer novamente. Uma coisa que eu descobri
é que o templo, quando ele foi reconstruído, que foi o templo que foi reconstruído nos tempos do profeta Ageu e do profeta Zacarias, que o Senhor diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Sabe o que eu descobri? Que esse templo, ele durou mais tempo que o outro templo. A glória desse segundo templo foi muito maior do que a do primeiro templo. Então, o que eu quero que você entenda, Lourdes? Que a restauração virá com uma glória maior. A restauração virá com uma glória maior. Então, você precisa entender que Deus tem com você uma aliança. Você precisa entender que Deus cumpre aquilo que Ele promete. E você precisa entender que Deus vai fazer algo para que todos saibam que a mão do Senhor está sobre a tua vida a te resgatar. Eu quero ler apenas o versículo 20 do capítulo 41 de Isaías. Abre aí. Capítulo 41, versículo 20. Olha o que diz aqui. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. E o Santo de Israel o criou. Eu queria que você lesse comigo esse texto, porque é profético. Quando eu disser já, 1, 2, 3, já, todos leiam comigo, vamos lá. 1, 2, 3, já. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Você foi criado pelo Senhor. Você foi salvo pelo Senhor. E você está sendo restaurado pelo Senhor. Irmãos, sabe o que Deus viu em Ciro? Deus viu graça em Ciro. Sabe o que Deus viu em Davi? Deus viu graça em Davi. Sabe o que Deus viu em Isaías? Deus viu graça em Isaías. Sabe o que Deus viu em Jeremias? Deus viu graça em Jeremias. Pastor, o que Deus vê em mim? Deus vê graça em você. Pastor, como que Deus... Se coloque de pé. Pastor, como que Deus vê graça em mim, se nem eu mesmo vejo? Irmão, sem demagogia alguma. Porque às vezes a gente fala algumas coisas e às vezes as pessoas pensam que a gente está inventando, né? Aleluia! Ou dramatizando. Irmãos, eu não sei o que Deus viu em mim. Porque tem hora que eu não acho graça em mim, não. Tem hora que eu fico irritado comigo. Eu me olho no espelho, ai meu Deus, eu poderia ser mais bonitinho. Eu me olho no espelho, eu poderia ter esse jeito, né? Eu poderia ter esse tipo de postura. Aleluia! Porque tem hora que você olha para você e você não vê graça. De repente, naquele momento seu de decadência, já viu aquele momento que você se sente o mais miserável dos homens, o mais pecador dos homens, o mais imperfeito dos homens, e de repente você olha para você mesmo, Deus, o que tu viu em mim? Feche os seus olhos, por uns segundos, comece a perguntar para Deus aí, Deus, o que tu viu em mim, Senhor? Narábia como nácia.
Tem uma frase aí fora que é mais ou menos assim: não tem tu, vai tu mesmo. Mas na moda de Deus não é assim. Não tem tu, vai tu mesmo, não. Deus, ele é muito seletivo. Deus, ele escolhe a dedo. E Deus escolheu você. E por Deus ter escolhido você, existe uma batalha, existe uma luta, existe uma conspiração dentro de você e fora de você, para você não viver o que Deus tem para a tua vida. Pastor, que batalha é essa que existe dentro de mim? São seus medos, são suas dores, são suas dúvidas, são suas revoltas, são suas limitações. E fora são os combates. Gente querendo te matar, gente querendo te destruir, e situações para fazer tua vida ser tirada da terra precocemente. Mas o Senhor escolheu Ciro, o Senhor levantou Ciro, e o Senhor disse para o seu povo: a seu tempo eu irei livrá-los destas trevas que vocês estão vivendo. Eu vou usar um libertador, e naquele contexto foi Ciro, e no nosso contexto o nosso libertador foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas tem horas que você se percebe frágil como a cana, que quebra facilmente. Mas você já viu que a cana, ela tem inúmeras utilidades? Tem aquele caldo que você pode beber. Tem aquele caldo que pode fazer rapadura. Na Arábia, pode fazer açúcar. E da cana se extrai o álcool. E mais outras coisas que eu não sei. A cana é frágil, mas é valiosa. Bota a mão no ombro dessa pessoa e diga para ele ou para ela: você tem valor. Nomena Sarábia. Pensem num cântico profético aí. Outra coisa, o Senhor disse: não deixem apagar o pavio que fumega. Não deixa apagar o pavio que fumega. Está quase se apagando. Está quase se apagando. Vem lá alguém, assopra. O vento da janela vem lá, desestabiliza. Nomanabadarabarácia. E de repente você está aí: meu Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Vai apagar. Vai apagar. Vai apagar. E a palavra de Deus é: eu te resgato com mão forte. Eu te resgato com mão forte. Eu te resgato com mão forte. Vamos orar primeiro. Eu te resgato com mão forte. Eu te resgato com mão forte. Eu te resgato com mão forte. Pastor, qual é o sentido dessa palavra? Hoje nós encerramos esse domingo profético. Tem milagre que Deus deseja fazer dentro da casa. A viúva de Sarepta estava debaixo de uma sentença de morte. Era a única comida que ela tinha. Ela ia fazer a última refeição para ela e para o filho, e depois eles esperariam a morte.
Deus levantou o profeta Elias para desafiar aquela mulher. E aquela mulher vivenciou o milagre. A viúva de Naim, seu filho estava sendo sepultado. E quando o Senhor chega naquela cidade e se depara com aquele cortejo fúnebre, ele muda o cenário. O milagre chegou para dentro daquela casa. Uma mulher, a gente não sabe se ela vivia sozinha, se ela tinha marido, a gente só sabe que ela tinha posses. Ela tinha uma hemorragia que perdurava por 12 anos. E havia sobre a vida dela uma sentença de morte. Ela foi até Jesus. E o milagre aconteceu na vida dela. O milagre chegou dentro da casa dela. A Bíblia fala de um pai aflito e angustiado, que vai buscar Jesus porque sua filha estava miseravelmente enferma. E chega um, chega outro, e o milagre não acontece na vida dele. E para quem está com alguém em casa, agonizando, cada minuto é uma eternidade. Cada hora é desesperadora. E ele espera e nada acontece. Você está esperando. Continue esperando. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A menina morreu e chegaram para ele e disseram: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque tua filha já morreu. E o Senhor disse: não temas, creia somente. O milagre chegou naquela casa, porque Jesus foi lá e liberou uma mensagem em aramaico, que era o idioma que ele falava. Talita cumi, levanta-te. A ti te digo, levanta-te. Então, se Deus fez milagres nesses lares, Ele vai operar na tua casa e Ele vai operar no teu coração. Um homem problemático, malquisto pela sociedade, decide conhecer Jesus. O Senhor é aquele que pré-escuta o íntimo do teu coração. Quem murmura não recebe vitória. Recebe vitória quem obedece e tem fé. E aquele homem jamais poderia imaginar que havia milagre para a casa dele naquele dia. E o Senhor liberou para ele uma palavra: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é dia de eu entrar na tua casa. Coloque a mão no seu coração, porque Deus hoje está te resgatando com mão forte dessa situação de treva, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos agravados. Se tem uma palavra que tem ecoado no meu coração essa semana é: Henrique, não faz sentido para você. E quem disse que precisa fazer sentido para mim? Para tu, creia somente. Não faz sentido, mas creia. Louvem ao Senhor. Podem louvar. Seu coração. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Tu é aquele que nos resgata com mãos fortes. A gente já entendeu que existe uma grandeza se manifestando na criação. Fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe.
Existe uma graça na obra da salvação. O Senhor viu em nós coisas que a gente mesmo não consegue ver. E diante das trevas, Senhor, das adversidades, a gente se vê como a cana trilhada, como o pavio que fumega, quase se apagando, quase já não mais conseguindo, mas há uma glória na restauração. Deus pega cada casa nesta noite com mãos fortes, traz a cura, traz a cura, traz a prosperidade, traz a salvação, traz a restauração. Eu sei que essa casa não é apenas esse lar, mas fala desse sujeito, no seu indivíduo, no seu individual. Deus que muda histórias. A gente narrou aqui, Senhor, tantas histórias que poderiam ter um final diferente. A mulher do fluxo de sangue poderia ter desenvolvido uma leucemia e morrido. Aquele pai, se ele não tivesse crido, ele poderia levar sua filha para um sepultamento. Zaqueu, se não se abrisse para conhecer Jesus, ele seria quem sempre ele foi, o cobrador de impostos, odiado. A viúva de Sarepta, a mulher que estava à porta de perder seus 2 filhos, aquelas histórias poderiam ter um final totalmente diferente se eles não tivessem crido, mas eles creram. Então, onde era um ponto final, o Senhor colocou uma vírgula, 3 pontinhos, e começou uma nova história. Na Arábia, e eu quero te pedir que assim aconteça com cada um de nós. Onde era um ponto final, remove o ponto final, coloca uma vírgula e começa uma nova história, começa uma nova história, começa uma nova história, porque já sabemos, Pai, que nós fomos alcançados pela graça, e isso é o que nos move. Muito obrigado, Senhor, por esse resgate, em nome de Jesus. Celebre a Deus com as suas palmas. Celebre a Deus com as suas palmas. Maravilhosa graça que trouxe salvação. Vamos pra casa. Eu não mereço tanta misericórdia recebi. Eu recebi. E ninguém vai tirar de mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Diga comigo assim. Diga comigo assim. Ninguém. Não, diga mais forte. Ninguém vai tirar de mim essa certeza de que sou escolhido, sou amado, e que na minha história não tem um ponto final, é uma vírgula, porque vem reconstrução aí, vem restauração aí, em nome de Jesus. O maior